Hello Family, boa tarde. Hoje nós começamos um novo ciclo aqui no canal da TV Barueri.live. Isso, a TV que está presente na sua vida, trazendo sempre coisas boas. E nós estamos aqui falando não só para Barueri, mas estamos falando para você nesta tarde que está em qualquer lugar, anywhere, everywhere. Por quê? Porque hoje é o dia de celebrar você. Isso, você mesmo, você, a sua família e tudo mais que envolve a sua existência. Por quê? Porque quando a gente celebra, a gente traz coisas boas. E eu costumo dizer que o universo conspira ao nosso favor. Bom, o ciclo que se inicia hoje, Family Show. Você pode mandar uma mensagem aqui para nós. Family significa família, mas a gente usa em inglês porque fica um tanto mais charmoso, será? A sua família, ela é um show? Qual é o show da vida real? Famílias reais que sentam à mesa, que conversam, que muitas vezes também discutem, choram, que muitas vezes enfrenta desafio, enfrenta dificuldade, mas que não perde a fé. Porque quando nós temos fé, nós nos tornamos uma família inabalável. A fé e a união são dois ingredientes que não pode faltar na tua família. E se você quer um texto para que você possa celebrar, um texto para que você possa corroborar com essa fala minha, eu vou citar para você o Salmo 128. É um salmo muito bacana, que ele fala assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, aí, marido, ela será como a videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos, isso mesmo, os teus filhos, como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião, o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Eu falei todos os dias, não é só de vez em quando. E verás os filhos de teus filhos, a paz seja sobre a tua casa. Olha que texto maravilhoso, Salmo 128. Então, assim, aqui tem uma receita da Family Show para você, baseada no Salmo 128. Eu vou para um break, mas daqui a pouco eu volto. Não sai daí porque nós temos convidados especiais. Vamos dizer para você a agenda que vai acontecer na próxima semana, sobre o espetáculo que vai estar aqui no centro de eventos, que você vai poder prestigiar. Eu tenho aqui 3 convidados muito especiais e um mais que especial ainda, que é Jesus, e tem mais um outro que não chegou ainda, que vai chegar. São 4 convidados no total. Então, assim, não sai daí, tá bom? Hoje tem artista aqui, tem dramaturgo, tem noiva. Você vai conhecer o trabalho dessa nossa amiga estilista. Você também vai conhecer o trabalho da minha amiga Roberta, que vai falar sobre essa questão. Ela não podia estar aqui num dia melhor. Não sai daí, que eu já volto. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou.
aqui localizado no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Uau! Você que quer expor o seu produto aqui na TV Barueri.live, manda uma mensagem para nós. Nós teremos o maior prazer de entrar em contato com você, entender a sua necessidade e propor para você uma solução maravilhosa aí para a tua empresa, para o seu negócio. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Agora eu quero apresentar para vocês a minha amiga Roberta Leal, você já conhece. Boa tarde, Roberta Leal. Boa tarde, Jolie. Boa tarde, amigos do Family Show, da Boa Tarde Família. É um prazer novamente estar aqui com vocês, com a minha amiga Priscila. Obrigada pelo convite mais uma vez. Você não poderia deixar de estar nessa data oportuna, né, Rô? A gente vai falar sobre isso. Boa tarde, minha querida Priscila Lima. Boa tarde, Jolie. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui a convite da Jolie nessa nova cara, né? Nessa nova cara do programa, falando sobre assuntos tão importantes hoje em dia, que é a família, que é a base de tudo. Priscila Lima Noivas. É muito peculiar a sua vinda aqui hoje. Vai sair um casamento, será? Olha, como será que será a nossa relação? Já vamos programar a renovação de votos da Jolie. Uau! Pegou essa daí é rápida, hein? Roberta, eu nunca te perguntei isso, minha amiga. Sim. Mas a sua mãe colocou o seu nome baseado no Roberto Leal? Porque agora que eu saquei que o seu nome é Roberta e é Leal. O meu pai se chama Roberto Leal, mas não é o Roberto Leal de Portugal, o cantor. E meu nome nem era para ser Roberta. Me deram de última hora uma enfermeira, minha mãe estava em dúvida e não era nenhuma das opções. A enfermeira perguntou qual o nome do pai. Roberto. Então põe Roberta. E aí ficou Roberta Leal. Mas que nome característico seu, eu acho chique. Quando eu era criança eu não gostava, porque faziam alusões, assim, os famosos... O Roberto Carlos? Não, a Roberta Crose, Roberta Miranda. Então demorou para acostumar. Depois eu achei um nome forte, me identifiquei mais com o nome com o tempo. E você viu que você já é famosa. Sim. Você já estava com a unção, é que você não tinha se dado conta ainda. Uma área artística, né? Já tinha fluindo dentro. Verdade. Rô, mas muito obrigada por você estar aqui. JR, Intimidade do Casamento, não poderia deixar de estar aqui nesse novo ciclo do Family Show. É uma proposta que você que está aí ouvindo, você que chegou agora, nós estamos falando do novo, você pode estar assim, nossa, está diferente, porque nós estamos inaugurando hoje um novo ciclo aqui na TV Barueri.live, o nosso programa, que sempre foi o Boa Tarde Família. Agora, em 2023, a partir desse mês agora, ele vai se chamar Family Show. Nós falamos para você sobre o Salmo 128, que a mulher será como uma videira, que você terá o seu caminho próspero. Eu acho que essa família é a família que está sentada, quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão que é aquela família que está sentada ali na mesa da margarina. Verdade. Não é? Agora, fala para mim, Priscila, aquela mesa da margarina, ela é verdadeira?
Ah, aquela mesa depende. Que nem lá em casa eu sou a mais velha de 8 filhos. Então, uma mesa bem extensa, né? E, Roberto, pegando o gancho do seu nome, agradeça que você nasceu com o nome na mesa de parto. Eu fui ter nome depois de quase 15 dias. Ninguém sabia meu nome. Era a bebê Coisas que tá da ali. família brasileira, né? Mas por quê? O que acontece com as mães que elas ficam em dúvidas na hora de pôr o nome no filho? Porque, para mim, eu já sabia o nome dos meus filhos. Eu queria saber eu dei nome aos meus 3 filhos pelo significado. Eu também. Você também? Você é mãe também? Não, Não é mãe, mas sou. você quando pensa em ser um dia, Maria. será Maria. Eu Sim. acho esse nome extraordinário, Maria. Mas eu acho extraordinário hoje porque eu conheço a essência dela, né? Que mulher extraordinária força, que ela né? foi. Né, a força, a graça, ela era agraciada, graciosa, ela era uma mulher que sabia o papel dela, ela sabia se colocar na posição dela e ela era uma pessoa que tinha humildade Verdade. para pedir e para reconhecer quando a prima dela já estava avançada. Em 6 meses, ela ia até a casa da prima, sabendo que ela carregava dentro dela, salvaria o mundo. Mesmo assim, ela sabia que ela era mãe e ela queria contar com a experiência de quem estava à frente dela. Ela poderia ser soberba e falar, não. Ela entendia todos os papéis, né, que ela deveria exercer na vida dela. Sim. E hoje as mulheres muitas vezes não entendem cada papel que ela tem que exercer de mulher, de mãe, de esposa, de filha do Deus vivo. São vários papéis que a gente tem que se encaixar, né? Se encaixar, entender e respeitar. E Pode- fora a inteligência emocional que ela já teve desde aquela época, né? Sem saber, ela já carregava uma inteligência emocional assim imensa. Porque para carregar tudo que ela teve, né? Naquela época já não era fácil, né? Não, tem uma palestra que eu dou mais para a família, mais focada em mãe e pai, que eu falo assim que não foi por acaso que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus e também não foi por acaso que Deus escolheu José para ser o pai. Eles tinham algo muito especial. E aí a pergunta é: por que Deus te escolheu para ser o pai do seu filho? E tem muitos pais que não sabem o que os filhos carregam. E nós estamos aqui hoje falando sobre Family Show. E quando eu fiz essa pergunta propositadamente da família lá da Margarida, é porque aquilo parece um sonho de família. Mas a família não se resume só à mesa. Mas quantos até a mesa têm se perdido? Né? Então, isso que você falou, Roberta, é muito interessante, que a mulher precisa entender os seus papéis. Você diria que a mulher hoje, que nem esse texto do Salmo 128 fala, que ela será como uma videira, né, plantada. Você entende, Roberta, que a mulher ela é a força motriz de uma família? Eu acredito que sim. Ela acaba sendo a base, né? O esteio da família. Ela consegue direcionar o marido com sabedoria, né? Quando busca sabedoria em Deus, porque não é fácil hoje em dia gerir uma família. Então, eu acredito sim que ela é frutífera, mas ela pode também matar, desde a raiz. A mulher tem uma força tanto para levantar uma família, constituir e manter, como para destruir. E se ela não tiver entendimento desses papéis que ela tem que exercer dentro do lar, ela pode, sim, infelizmente, chegar a derrubar a família. Mas não por consciente, mas por falta de um entendimento, uma capacitação emocional, em todos os âmbitos, né? Ter o autoconhecimento Sim. e conhecer também as pessoas, né? Sim. Priscila, você, então, que maravilha falar com você. Você é a primeira pessoa que eu entrevisto que é filha de uma mãe que teve 8. Eu acho que eu já entrevistei uma pessoa que tinha mais até. Mas 8, você é a primeira. Conta essa história. Como é que era a sua mesa, a sua casa? E não é à toa que eu sou filha de Eva, né? A sua mãe chamava Eva? Chama Totalmente Eva. profética. E o meu pai é evangelista. Parece brincadeira, mas não é. Sou filha de Eva e evangelista.
Uma família bem humilde. Meu pai, ele era pedreiro, começou na região de Santana de Parnaíba, montou um comércio. A vida inteira eu fui filhos de empreendedor. Só que eu relutava muito sobre isso. E a família sempre foi muito grande. Então, a nossa mesa era sempre uma festa. Até hoje eu falo, tudo que vamos fazer naquela casa vira festa. Só os filhos dão conta. Mas existe a diferença entre cada um, as particularidades. Cada um tem os seus problemas diários, mas é aquilo, tudo rodeado em volta dos dois, do meu pai e da minha mãe. Não tem jeito, né? Muito filho é muita bagunça. Então, mas você falou algo interessante. Todos os filhos rodeados ali em volta da mãe. Sempre. Teve um período na pandemia, que eu falo que foi um período muito importante. Meu pai e minha mãe se ausentou da cidade. Foi o período mais longo que eu fiquei longe deles. E foi um período importante, que aí a gente soube dar valor, até eles mesmos. Os dois souberam hoje cultivar tanto, porque no passado eu tive um pai muito rígido, muito rude. Hoje em dia, eu falo para o pessoal, quem conheceu meu pai no passado, nem imagina quem é ser um evangelista hoje em dia. Ele ri à toa, fala tudo. E como ele já está aposentado, ele se aposentou agora, eu falo que ele é o rei da fofoca, não tem jeito. E a família é em volta dele, é o tempo inteiro em volta dos dois ali. Mas sempre foi assim? Não. Agora, isso que você falou é muito interessante, porque não foi sempre assim. Mas eu acho que o que foi marcante e determinou isso foi ele reconhecer que talvez a gente não pode errar na dose da rigidez com os filhos. Então, assim, os mais antigos, eles tinham muito isso, não pode perder a mão. Então, eu penso que, às vezes, não era nem maldade, mas foi o que recebeu. O que recebeu eu passo. Cultural, né? Cultural. Então, tem até um coach, o Márcio Michele, ele fala assim, não tem que continuar esse ciclo. Parou em mim. E foi o que aconteceu logo que veio meu sobrinho Arthur, apesar que da segunda leva de filhos, né? Que é eu, o Elzo e a Laura. Depois que veio eu falo que veio o resto da penca de banana, que é gente que não acaba mais lá em casa. Mas ele, assim, aconteceu algo para que ele mudasse ou não? Foi só mesmo o nascimento dos filhos? O nascimento. Eu acho que ele foi percebendo que as coisas estavam mudando, porque o meu pai, ele é semi-analfabeto. A minha mãe, ela terminou o 3º grau, depois a gente grande, já era muito engraçado minha mãe ir para a escola, e a gente adorava tanto que ela quer fazer faculdade. Eu falo para ela, tá no tempo ainda, tá aí, vai, faz. E foi muito engraçado que, conforme os filhos foram nascendo, ele foi vendo que não tinha mais como. O engraçado foi ele se autoconhecer. E depois que veio o meu sobrinho, o Arthur, a família virou outra. Deve ter sido nos conflitos, né? Vendo a necessidade de se adaptar e levar de uma forma mais leve, né? Leve e conciliatória, porque quando você tem muitas pessoas, você tem muitos desafios. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade, cada um, por mais que sejam irmãos e estejam na mesma família, são diferentes. Então, não é fácil. E, Priscila, você escolheu uma profissão muito bacana, que, na verdade, é o símbolo da família. Noiva, você trabalha com noiva. Mas e se eu te disser que nunca foi assim? Eu acredito. Mas você tinha mas quando você era pequena, você já tinha esse sonho ou não? Não. Meu sonho era ser auditora fiscal da Receita Federal. Gente, mas o que fez essa mudança da água para o vinho? Vamos se dizer que foi uma coisa descoberta. Minha mãe é costureira a vida inteira e eu cresci embaixo de uma máquina. E quando eu era adolescente, eu era muito magra. Então, minha mãe não tinha tempo de arrumar minhas roupas e ela me ensinou a costurar. Eu sou da época que as mães passavam tudo para os filhos de artesanato, tanto que eu sei fazer de tudo. Quantos anos você tem? Vou fazer 38 daqui uns dias. Não, daqui uns meses. Nova, tá jovem ainda, tem com essa cara de 20, né, Roberta? Essa cor virtuosa, maravilhosa. Esses dias me deram 20, eu falei... Continue assim. Eu não contei. Não contei. Precisa, né? Não precisa, deixei pensar. Se eles acham que...
Pra quê? Mas foi... Até então, eu tinha saído do meu último emprego, em 2019, em setembro, e meus pais estavam indo embora. Até então, eles falaram, vou embora antes da pandemia. E foi muito engraçado que eu entrei em setembro de 2019, comecei a mexer, fui implantando o sistema, modificando as coisas, porque eu já tinha uma visão, mesmo sem nunca ter trabalhado, né? Até porque eu já fui noiva, eu já fui casada. Então, eu já tinha um padrão que eu queria seguir se fosse para eu continuar nesse ramo. Sim. Porém, quando chegou em março de 2020, tudo fechou. Tudo que eu tinha idealizado acabou. Foi um período bem complicado, bem difícil. Mas, hoje em dia, eu falo que esse período foi o melhor período, porque foi onde eu fui descobrindo quem é a Priscila de verdade. Foi onde eu fui me apaixonando. Pelo universo. Que é um universo muito lindo. Hoje em dia, eu sou divorciada, mas eu falo para as minhas clientes, enquanto existir família, o mundo vai continuar de pé. Porque o propósito é que as famílias acabem. O dia que a família acabar, você pode saber que já está tudo perdido. Então, e você sabe, Priscila, que nós temos um grande desafio aqui. Porque Family Show é exaltar o nome da família. Então, não é nem nosso isso. Quem criou a família foi o Eterno, foi Deus. Ele é o grande arquiteto da família. Então, o nosso objetivo aqui é trazer a importância da família, dessa instituição criada por Deus. E para nós é um grande desafio, realmente. Não é fácil estar aqui, a gente fala de várias coisas, a gente sabe que hoje a gente tem vários estilos de família, mas para você que trabalha com noiva, ainda é o sonho da maioria das mulheres ou você vê que isso já mudou? Porque eu tenho amigas que falam, eu não sonho com essa história de noiva, eu já tenho. Não. Eu que estou já nesse tempo trabalhando com isso, eu vejo que não. O pessoal ainda... A mulherada sonha muito em casar. E quem ainda não casou, quando ela vê a possibilidade de fazer uma bodas, elas chegam lá radiante. Porque é como se fosse o início de tudo. A mulher, então, que não sonha com isso, ela deve ter sofrido algum recalque? Ou não? Se eu falar para você que eu não... Polêmico isso, viu? Eu não tinha sonho de casar de noiva. Eu não tinha sonho. Só que quando você vê, fala assim, criação de família, querendo ou não, já aparece um perfil na sua frente. Eu quero que a minha família seja assim, 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 assim. Porém, eu preciso começar do começo. E o começo é o quê? São as tradições. É a representação. Então, vamos mostrar agora um pouco do seu trabalho. Esse vestido, então, foi você que fez, Roberta? É produção sua? Sim, é meu bebê, Deus. meu bebê. Como é que a gente tem como posicionar a câmera lá para a gente mostrar a produção? Mas tá, eu vou levantar e vou até lá, mas era legal ele já focar lá, né? Porque não queria passar por aqui. Gente, que maravilhoso! Eu vou ficar aqui desse lado. Eu vou até passar para o lado de lá, porque daí sobra mais espaço para você. Meu bebê. Esse daqui eu estava... Por que é seu bebê? Fala. Esse é meu bebê porque foi montado praticamente exclusivo por uma noiva. Até então, foi em janeiro esse casamento. Janeiro de 2023. Isso. Nós tínhamos um projeto de vestido, faltando menos de um mês, ela me muda todo o meu projeto de vestido que a gente tinha imaginado. E foi, assim, para mim, bem desafiador, porque até então, como que é a minha forma de trabalho? Eu gosto de trabalhar muito com corpete. Eu gosto do corpete porque ele é um tipo de trabalho que ele é bem versátil. Do jeito que esse vestido está aqui, se eu quiser desmembrar ele, a cliente fala, Pri, eu quero uma saia curta. Eu consigo embutir uma saia curta e depois alonga. Então, eu gosto de trabalhar com esse tipo de serviço de corpete, que é o mais diferenciado. Eu acho que deixa até bonito o corpo da mulher também, valoriza. Sim, com certeza. Valoriza bem. Então, ela mudou tudo. Tanto que o nome do vestido é o nome da noiva, que é a minha noiva Alexia, que ela é uma fofa. Eu falo para ela que ela foi uma noiva bem desafiadora, que ela chegou sem expressão. Ela é uma menina bem séria. Então, eu não conseguia ver expressão quando ela fechou o vestido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ela foi me dando as dicas, me falando o que ela queria, o que ela desejava. E olha que lindo, né? Todo bordado. E você mesmo que faz, ô Priscila, cada bordado, cada detalhe. Eu gosto. Você desenha, projeta, de acordo com
Porque eu já percebi com a personalidade da cliente. Sim, eu só não gosto de uma coisa. Eu, para a parte de desenho, eu falo, gente, eu não sei como que eu não fui reprovada. O que eu gosto eu viro para minha noiva e falo, o que você tem de referência, o que você quer? Apresento modelos e elas vão me trazendo. Em cima do que elas vão me trazendo, eu monto o que ela deseja. Tanto que elas falam, Pri, mas não tem desenho? Não. Essa parte não me cabe. Eu quero ter uma pessoa no meu espaço que faça isso. A minha parte é outra. Quando ela já me fala o que ela quer, eu já idealizo o que ela já... Você já pega? Já. Foi muito rápido. E você está há quanto tempo, Priscila, no ramo? Desde 2019. Bom, já está um tempinho já. Poxa, que bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Que é um dom que foi descoberto. Sim, porque você conseguir pegar, né, a personalidade da pessoa e traduzir isso na sua produção... Realmente é um dom de Deus, né? Eu falo, hoje eu sou apaixonada por esse mundo, é um mundo muito lindo, tanto que eu falo, todas as noivas que entram lá, a partir do momento que ela entrou, pisou, fechou, eu falo para ela, a partir de hoje, eu já oro por você ter vindo até mim, conhecer meu trabalho, só que a partir de agora é um dever meu orar ainda mais por você, porque a partir do momento que elas fecham o contrato, é muito engraçado, todas relatam, Pri, começa a vir tudo. Vem guerra espiritual, vem problemas que a gente não tinha, que aparece. Então, tudo isso vem agregado, porque você decidiu instituir uma família. Então, quando você decide instituir, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Para quê? Para que essa família não venha acontecer. Uau! Pri, maravilhoso o seu trabalho, parabéns. Se as pessoas quiserem te achar, como que elas fazem? Pode me achar no Instagram, no ateliê _ Priscila Lima Noivas. Exporta para qualquer lugar do mundo, do Brasil, olha, como é que é? Eu trabalho bastante com locação. Por quê? Eu tenho uma crença referente locação, né, que é o quê? Tem coisas que, se você quer exclusividade, eu falo para as pessoas, eu estava lendo uma matéria esses tempos atrás, só no Brasil são 17 milhões de toneladas de tecido jogado fora. E a maioria dos tecidos, o que acontece? Muitos têm composição que não é biodegradável. Então, quanto menos a gente criar peças que não vão ser utilizadas depois, por quê? O vestido de noiva você pode, eu quero comprar para ter para minha filha. Quanto tempo depois você vai usar? E fora que existe manutenção. E se a filha vai querer, né? Tem tudo isso. Mas eu faço também esse serviço. Olha, eu faço também esse trabalho. Agora, outros itens você também temos também aluga. Tudo. Então, lá. Ateliê _ Priscila Lima Noivas. Pode e tem entrar... a parte também, Jolie, que eu faço, que é a parte do quê? A cliente tem um vestido e você não quer desapegar, eu faço reforma de vestido também, seja de noiva ou de festa. Agora gostei. A gente poderia trazer um aqui. Olha, eu já estou para fazer gravação de uma cliente que me deixou um vestido para fazer uma bela transformação, viu? Então, vamos fazer? Vamos! Você aceita o desafio? Você vem aqui, você traz ele e depois a gente faz o pós. Com certeza. Então tá, a produção já marcou, né? A gente vai fazer o antes e o depois. Gente, eu vou para um break agora. Não sei se tem música, se não tem. A música, ela deixa tudo tão mais leve, tudo tão mais solto. Mas a gente vai para um break e daqui a pouco a gente volta. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri.
Visão Total Vistoria Veicular. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Hello, Family Show. Vocês já viram, né, que eu já mudei. Pessoal, então, continuando esse bate-papo super especial, eu gostaria de música agora, mas o nosso tempo hoje está bem curtinho. O Family ele vai ter um outro formato, a gente está aprimorando, esse é o primeiro. Toda vez que a gente faz uma primeira vez ainda não está tão ajustado, mas logo, logo você vai acostumar com essa nova linguagem. Aqui tem uns quadros bem interessantes que a nossa produção está preparando para vocês. E nós também queremos ouvir a sua opinião. Entra lá no meu Instagram, @JulieKempers, manda um direct para mim, ou @BoaTardeFamília, que ainda é o Instagram do programa nosso aqui antigo. Manda suas sugestões, a gente vai ter o maior prazer de te atender. Bom, falando de Family Show, nós estamos aqui com o nosso convidado maravilhoso que acabou de chegar aqui também e a nossa amiga. Vou apresentar para vocês. Boa tarde, Alexandre Odierna. Tudo bem? Boa tarde, Jolie. Um prazer estar aqui com vocês. Cheguei, graças a Deus. Chegou, né? Boa tarde, Dani. Boa tarde, gratidão pelo convite, tá? De estar vindo aqui fazendo parte desse programa. Hoje, como eu sou educadora parental, então é o meu nicho de trabalho, é o que eu amo fazer, falar com famílias. Olha, que interessante. Eu costumo dizer aqui, a Roberta já sabe, que esse programa é profético, não é, Roberta? Muito. E é mesmo. Você acredita que vocês todos aqui não podiam estar no melhor dia? Você da adolescência habilitada. Isso, a Adolescência Habilitada é minha empresa, né? Eu sou educadora parental. Eu trabalho com todo o sistema familiar, mas com foco no adolescente. Uau, que bacana. Então, assim, a gente estava falando com a Priscila sobre os ícones, né, que compõem a família, e o trabalho dela é bem icônico em relação à formação da família, porque todo mundo, né, pelo menos tradicionalmente falando, passa pelo processo noiva para seguir, para dar seguimento à família, né? Então, é muito bacana isso. Parabéns pelo seu trabalho. E agora a gente está falando também com o Alexandre. Alexandre, que é pai, ator, dramaturgo, cantor. Que mais, Alexandre? Quantos exatamente, quantos talentos, né? Glória a Deus pela tua vida. Amém, amém. Assim, eu tento fazer aquilo que a Eclesiastes diz o seguinte, que tudo que tiver a mão para fazer, faça com todas as suas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, não existe sonhos, não existe projetos, não existe nada. Então, tudo aquilo que nós temos, a gente tem que usar ao máximo. Então, aquele pouquinho que Deus me deu, eu tento utilizar. E eu procuro utilizar a arte como uma forma de expressar a palavra de Deus, né? Através da literatura, do teatro. Estou entrando na área do cinema também. E eu tenho uma filha adolescente de 14 anos, tenho uma outra filha de 8 anos. E eu procuro, né, utilizar a arte exatamente para
para chamar a atenção delas, né? Eu escrevi um livro, uma ficção chamado Livro Perdido, e é exatamente isso, é uma ficção que fala exatamente de voltar a um livro que se esqueceu, mas de uma forma ficcional, né? Nós temos tantos atrativos, né, na literatura para os adolescentes, e às vezes a gente esquece de fazer isso. Mas com uma pegada diferente, né? Com uma linguagem diferente, né? Sim. E olha que bacana. Tinha que ter um homem aqui. Verdade. Porque só a mulherada falando. É ele que nos aguente agora. Eu vivo com 3, então eu Já está acostumado. E olha que interessante, Alexandre, a gente estava falando, né, quem a mulher, ela representa dentro de... que nós entendemos que ela é a força motriz de uma família. E muito bem colocado pela Roberta, ela falou que a mulher, ela pode dar vida ou tirar a vida de dentro de uma casa, não é, Rô? Então, assim, na sua visão, essa palavra da Roberta faz sentido para você? Faz total sentido, até porque historicamente, e eu posso dizer que eu vivenciei isso, a mulher ela tem um desenvolvimento mais rápido e mais forte da fé do que o homem, né? Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, não era para estar aqui, resumindo, eu peguei 3 doenças ao mesmo tempo, cheguei no hospital desenganado pelos médicos, eles falaram que eu só teria 30 dias de vida, e fiquei no isolamento, porque eu peguei uma doença contagiosa, ninguém podia entrar lá. Mas desde o primeiro momento, minha mãe disse, olha, Deus me deu meu filho, tem propósito nele, ele não vai morrer. E eu me lembro até hoje, não sei como minha mãe conseguiu fazer aquilo, mas eu ficava numa porta trancada, as pessoas só poderiam me ver por um vidrinho, minha mãe conseguiu arrombar a porta um dia, entrou lá, me deu um beijo, orou por mim e saiu da sala. Depois chegaram os médicos, mas quem que arrombou essa porta que minha mãe ali quietinha? Então, assim, a mulher tem sim essa força, essa fé que é extremamente importante e que é um suporte para o homem, um suporte assim tremendo. Mulher mal-humorada. Não. Mulher rixosa, né? Uma oração de mamãe. É. Então ela tem muito... São as duas coisas, né? Tem também o homem às vezes truculento, também chato, né? De manhã. Olha só como ele é esperto. É que lá em casa, em casa é o contrário. Eu acordo bem, minha esposa acorda, ela não gosta assim que ninguém fala muito assim com ela. Ela é mulher. Mas um dia eu falei para ela, se você não gosta que ninguém fala com você de manhã, Deus nunca vai falar com você de manhã. Meu Deus! Jesus! Foi forte. Essa foi forte. Eu falo que eu tinha muito problema, eu era muito mal-humorada. Quem me via na rua, ninguém me falava comigo de manhã, eu passava reto, passava. Só que aconteceram algumas coisas que eu fui levantando de manhã, e teve um dia que eu fui numa praia, quando eu acordei, vi aquele sol batendo bem na minha janela, que eu tenho mania de dormir de janela aberta até hoje, e tinha um passarinho sentado olhando. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou acordar de mau humor. E eu acordo rindo e já falando com as minhas cachorras, a Baby e a Prince. Glória a Deus, Mas gente. eu acordo e durmo sorrindo. Mas sem glória a murmuração. Deus. Porque ele fala com a gente em espírito. Não precisa abrir a boca. Sua esposa pode continuar calada, que Deus não vai deixar de conversar com ela. Mas eu penso... Ó, se deu bem já. Mas eu penso que a estratégia, a fala dele foi com muita propriedade. Por quê? Nós, pais, mães, nós educamos muito mais pelo nosso comportamento do que pelo aquilo que a gente fala. E uma mulher rixosa, mas ela não precisa abrir a boca para se demonstrar rixosa. Se o rostinho dela não estiver iluminado com um sorriso, às vezes, é claro, a gente não vai estar sorrindo todos os dias, né? Porque nós temos os nossos momentos também de tristeza, de raiva, e faz parte, somos seres humanos. Mas se a gente não tiver a nossa consciência de que a gente precisa ter o nosso coração grato, isso não reflete no nosso rosto. E daqui a pouco as crianças estão iguais. Daqui a pouco elas estão repetindo os padrões que a gente não queria que repetisse. Então, assim, é verdade essa questão da manhã. É verdade. Você que está aí ouvindo a gente, é verdade. É verdade que a alegria que está dentro de você é a sua força. Não deixe ela embora, porque se ela for embora, a sua casa inteira, mulher, vai sentir. Mas, Alexandre Dramaturgo, eu vou falar com você também, Dani, e eu quero saber daqui a pouco, dentro dessa relação, qual é o papel do adolescente? Quem é o adolescente dentro dessa relação familiar? Porque nós sabemos quem é a criança, sabemos
quem é o caçula depois, sabemos quem é o pai, né, que a gente já está conversando, a mãe agora, mas queremos saber esse adolescente, quem ele representa e como ele pode mudar o clima dentro da casa dele, favoravelmente falando. Olha, Mas todos, segura né, só um Porque pouquinho. nós fomos escolhidos, né? Já dentro do ventre. Dentro do ventre. Segura. São ciclos da vida, São né? ciclos. Só um minutinho, Dani, você já vai falar sobre isso. Antes disso, o Alexandre está aqui também, porque agora, dia 25 de março, valendo um ingresso para quem está aqui sentado. Vamos ver se as pessoas aqui podem responder em coro. Qual o nome do musical que vai estrear dia 25 de março aqui no Centro de Eventos do Museu da Bíblia? Roberta Leal. A sementinha. Eu esqueci o restante. É porque é emoção, gente. Tá? A Jolie consegue me deixar muito emocionada, mas é a sementinha. Sou feliz. Já vai levar as crianças, Roberta. Ingresso garantido, Foi gente. por pouco. Fala um pouco pra gente dessa peça maravilhosa que você fez o roteiro, fez o musical, é a pessoa da peça, né? Vamos dizer assim. Eu estou até aqui com os panfletos aqui que a gente vai divulgar. Vamos mostrar. A câmera vai colocar bem pertinho. Pode segurar, Alexandre. A câmera vai colocar um foco aí no Alexandre. Mostra aí, câmera, para a gente ver. Vai falando, Alexandre. Me fala sobre esse espetáculo. Primeiramente, é um prazer, uma honra e um desafio também, né? Quando a Jolie me convidou para esse projeto, ela apresentou o livro, e você ler um livro e roteirizar não é uma coisa fácil, porque você precisa entrar na alma do escritor, né? Porque muitas histórias, às vezes, se perdem no momento da roteirização, né? Mas a gente conversou, ficou muito legal. É um musical, gente, ele tá ficando muito bonitinho. Mas, assim, eu gosto de falar a palavra pegada, que a gente utiliza muito isso, né? Às vezes no teatro. E como eu tenho, às vezes, no meu grupo de teatro, tem muita gente nova, né? Então, nessa linguagem... Tem muitos adolescentes. Tem bastante. Alguns começaram comigo com uns 8 anos de idade, e agora estão com 14 e continuam lá. E Trabalho lindo dele. tá ficando muito legal a história. Tem, assim, uma forma lúdica de contar a história. Tem as analogias, que eu acho isso maravilhoso, né, gente? Jesus Cristo veio pregar o evangelho utilizando o quê? Contação de histórias, as parábolas, né? Que veio do teatro grego. Sim. E a Sementinha Feliz, eu posso dizer que é uma parábola. É uma parábola, né? E você vai ter a oportunidade de assistir um musical muito legal, com uma mensagem muito boa, e evangelística também. Isso é o mais importante. Qual dia? Dia 25 de março. Qual horário? Às 19 horas. Sementinha Feliz. Isso. Sementinha Feliz. Ô, Alexandre, você falou que é difícil a gente pegar assim, a alma do autor para roteirizar. Quando você escreve um roteiro, ele tem tecnicamente alguns ingredientes que não podem faltar? Tem. Primeiramente, a estrutura dele, que é aquela que a gente aprende na escola, né? Na redação. Você tem que ter o quê? A introdução, o desenvolvimento, né, e a conclusão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender... A gente tem um termo que a gente usa na linguagem de roteiro que a gente chama de plot point, ou seja, é um ponto de virada que leva a história para um outro patamar. Isso acontece nas nossas vidas, né? Acontece um evento na sua vida que te leva a tomar uma atitude diferente e você muda, né? Então você tem que identificar isso na história para fazer o quê? Essas viradas, para que a história o quê? Tenha uma sequência. Quando chegar no final, as pessoas entenderam a história, porque essas conexões vão o quê? Levando o público a caminhar dentro da história. Uau! E qual foi assim o maior desafio? E se você tivesse que dar uma mensagem para o público hoje que vai ver o Sementinha Feliz nesse sábado, agora dia 25 de março, o que você falaria? O maior desafio foi significar a sementinha. Isso foi o maior desafio. Para que o quê? Para que o público se identifique, né? Porque todo e qualquer tipo de filme ou peça teatral que nós assistimos, o que a gente está fazendo quando a gente assiste? Nós estamos nos identificando com o protagonista, com as pessoas. Então, foi dar um significado para a sementinha. E, graças a Deus, nós conseguimos. E eu tenho certeza
que a sementinha vai gerar uma sementinha no coração das pessoas. O elenco é composto de quantos atores? Nós estamos em 8, né? Em 8, 8 mesmo, né? Isso aí. Não, estamos em 7. Não, tem 8 porque tem Um cantor, isso, né? um cantor. Nós estamos em 8. Uau, então dia 25 de março, qual horário? Vai ser 2 horários, o primeiro horário já não tem mais vagas. Olha que maravilha. O público já lotou, então é o segundo horário, 19 horas 19 ainda. horas. Vai ter muito efeito de projeção. Nós conseguimos aí com a Epson, né, nossa parceira, que vai estar patrocinando o evento também. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Corre lá, compra o seu ingresso e vem. Ei, você vai florescer, tenho Vai certeza. florescer. Agora, Dani, me responda. Onde que é o lugar e o que esse adolescente significa dentro da sua família? Ó, a palavra adolescente, ela vem do latim, ela significa crescer para. Então, nesse ciclo, ele está identificando a sua identidade. A criança, nós como pais, a gente fortalece, né, e constrói valores. Aí chega a hora na fase da adolescência, ele vai construir a sua identidade como ser humano. Então, é como se o filho já não pertencesse. E isso que muitos pais não deixam os filhos, né, crescer. Por isso que tem tanto conflito. Porque, Isso. na verdade, ele está se descobrindo. Isso. Ele tem aquela família que é a referência dele, mas nesse momento caiu para ele a consciência disso Ele é e de ser quem ele é. individual do sistema, né? Do sistema. Então, nesse momento, ele fala assim: quero ser isso, mas não quero ser isso. Isso. Eu quero ser isso, mas não quero ser nada disso. Porque ele começa a se identificar com gosto, né? Com que realmente, quando ele se olha no espelho, as mudanças. E o que acontece? Os pais, desde o ventre, ele começa a idealizar um filho. E até a adolescência, ele vai idealizando. Né? Meu filho vai estudar em tal escola, ele vai fazer isso, ele vai se formar nisso, ele vai casar, vai morar em tal lugar. E chega na adolescência, a identidade possa ser que não bate com a sua idealização. O filho quer uma coisa e o pai quer outra. É, porque é o filho real. Aí vem um conflito de gerações por conta disso. Isso acontece muito, O né? filho real é boa. É o filho real. E os pais não querem aceitar. Os pais não querem o filho real. Eles querem o filho imaginário. Isso. Hoje eu estou em sala com 80 adolescentes. Eu falei para elas, quando eles saem da sala, eles falam, agora eu vou colocar a capa, para ser o filho que minha mãe e meu pai desejam. Você é pedagoga, psicopedagoga. Isso, eu trabalho capacitando jovens para o mercado de trabalho, mas trabalho toda a parte de inteligência emocional. Você é do IBC, né? Eu fiz a minha formação lá Formação como lá. coach, né? E hoje a sua empresa ela é focada. Isso, no desenvolvimento de adolescente. Estou tentando resgatar essa geração, porque está uma geração, né, não só robotizada, com tecnologia, mas também por conta de alguns pais. Né, Agora me justamente fala, por conta disso, né, isso que criaram você, uma bolha. sim, isso que você falou é muito forte. Quer dizer que eles falam assim: agora eu vou colocar a capa para ser quem o meu pai quer que eu seja. Isso. Como é que o pai pode identificar isso no filho? O pai ele tem interesse? Ou ele tem interesse de conhecer o filho imaginário? Ou ele só quer o filho imaginário? Muitos Porque ele só pode querem. ele pode não conhecer nunca. Muitos não querem conhecer, né? Ou ele só me traz, né, que eu tenho uma sala de atendimento, quando o filho já está se enforcando, tentando se suicidar ou se automutilando, porque é uma forma do adolescente pedir socorro. Aí sim o pai consegue olhar para o filho real. E aí nesse momento, assim, o seu trabalho, parabéns, Dani. Que trabalho maravilhoso. Você não está aqui hoje por acaso. Alguém aqui, eu vou dizer, muitas pessoas precisam ouvir você. Porque quantas famílias têm sido destruídas por conta de quererem filhos imaginários, não seus filhos reais. Agora, a Bíblia fala o seguinte: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Muitos pais ensinam no caminho que deve andar. Qual o caminho que deve andar? Né? É Então, que muitos não ensinam o caminho, ele quer fazer o caminho, tem a diferença.
Explica, orientar. explica para as pessoas, Isso. por favor. Era legal que o foco tivesse na Dani, né? Ó, eu tenho uma Agora. filha hoje de 17 anos, né? E eu faço o quê? Eu sento com ela e faço orientação, que nem ela está buscando. Agora que ela vai para a faculdade, o próximo ano, e eu estou fazendo com ela as habilidades, teste vocacional, mas eu estou deixando ela escolher. Eu não posso falar, vai seguir esse espaço, porque é uma boa carreira, porque eu tenho que entender quais são as habilidades dela também. Porque às vezes você paga uma faculdade para o seu filho, ele não vai exercer. Ou se vai fazer não com amor, vai fazer porque só para atender uma realização do pai e da mãe. Agora, eu acho que o pai e a mãe precisam entender também o limite entre orientar e decidir. Por quê? Porque, às vezes, eu vou falar porque eu sou mãe. Eu coloquei minha filha para fazer programação. Por quê? Porque a programação é a profissão do futuro. Mas ela gosta? Olha, pegou a Jolie agora, Sabe que ela o vai eu rever. Eu acho interessante. Ela faz esse acompanhamento com os pais, né? É só fechado o grupo ou você faz individual? Se tiver uma mãe que está pedindo socorro dentro de casa? Tem muitos. Quando eu faço avaliação, eu vejo se dá para inserir esse adolescente num grupo ou primeiro eu faço individual com ele. Porque tem uns que eles estão num casulo muito forte. Eu já cheguei a atender em casa. Tinha uma menina mesmo que ela sofreu assédio, ela não saía do quarto para nada. Você entrava no quarto assim, tá um cheiro, sabe? Eu tive que fazer 2 sessões lá para poder tirar ela do quarto. My God. Como é que a mãe faz para te achar? Fala logo aí. Fala logo que muitas aí vão querer o seu trabalho, Dani. Eu estou no Centro Comercial de Alphaville, na calçada da Tajetes 22, no 2º andar. Centro Comercial de Alphaville, Calçada da Tajetes 22. calçada da Tajetes 22. Mas, assim, para o mundo, né? @ O meu é adolescência habilitada, né? Minha intenção é habilitar essa geração. Que lindo o seu trabalho. Parabéns. E Parabéns. Não, é fácil, Não, é fácil, claro que porque não. Muitos pais... Você deve já ter quase apanhado de algum Sim. adolescente. Não, para você ver, não, eles me pedem. Se já entrou um menino de 11 anos lá no meu Insta, ele falou, fala com a minha mãe, porque ela me bate demais. Judiação. Mas nessa geração ele não chamou o conselho tutelar nem a polícia, não? Porque alguns com 5 anos hoje já chamam a polícia. Eu falei, não, mostra para ela, né, o Insta, eu converso com ela. Você vê, hoje, se você vê a quantidade de adolescentes que me seguem, é muito maior que pais. E eu falo para os pais, não é ensinar vocês a educarem, né? Aqui está um profissional que vai colaborar. Porque eu sei, pela geração agora, tem muita atualização que os pais às vezes não conseguem. Até se falando na questão de família, eu converso muito com os adolescentes que não têm esse padrão de família, né, instituído. Às vezes ele mora só com a mãe, e muitos acham que isso não é família. Então, isso é importante você falar, por isso que esse nome Family Show é tão característico. Isso. Porque a gente não pode vir aqui e pintar uma família Da margarina. da margarina. Entendeu? Por quê? Porque hoje nós temos um outro contexto familiar que é família e que deve ser incluído. A gente não está dizendo que na concepção de alguns seria o ideal, porque o que é ideal para mim não é para você. E também não estamos dizendo que é o ideal à luz da palavra de Deus. Sim. O que nós queremos dizer aqui é que Deus é amor. Sim. Né? E ele fala assim, vinde a mim, todos. Mas tem Cansado, muitos, né, criança, enfim. né, que acha porque eu não tenho, porque eu também fui criada sem pai. Meu pai foi embora, eu tinha 6 anos. Eu sempre tive esse preconceito das amigas, né, da mãe delas não deixar elas brincar comigo porque era filha de pais separados. Gente, e eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso nesse tempo. E tem ainda hoje. Ainda tem. Tem ainda hoje. Eu não tinha noção que tinha isso, porque meus filhos eles não são orientados a brincar com as pessoas, nem pela cor, nem pela raça, nem pela condição social, muito menos por ele ser sozinho. A minha filha tem uma melhor amiga que só tem a mãe. E muitas vezes eu não consigo falar com a mãe, e aí eu falo para meu marido, liga você para a mãe, porque eu não vou É o preconceito, né, é uma família disfuncional, não cabe nos meus padrões, Isso mesmo. tá disfuncional, então não cabe para você andar junto com essa Tem que criança. dar separado. E aí a rejeição, né, Por a isso que é inclusão. importante ali na infância a construção dos valores, né? Até para o filho entender que cada família tem a sua dinâmica, né? Cada família tem a sua diferença. É verdade. Gente, que esse programa foi rico, hein?
Deus abençoa a gente aqui hoje. Amém. Alexandre, bendito é entre as mulheres. Muito. Fala aí para os telespectadores do seu Instagram, como é que as pessoas fazem para te achar, porque você dá curso também, né? Você é um dramaturgo, não só de roteiro, mas você também forma as equipes teatrais, né? E você trabalha com muitos adolescentes também, né? Bastante. Caiu no colo, né? Os adolescentes caíram no colo. Eu comecei na igreja como líder de adolescentes, né? Aos meus 18 anos eu era líder de adolescentes, então foi até hoje. E continuo procurando fazer isso com a minha filha, né? E sempre incentivando ela a explorar a individualidade dela, porque se você não faz isso, ela nunca vai ter a individualidade dela com Deus. Isso mesmo. Não seguir a Deus por minha causa, mas explorar a individualidade dela para que ela busque a Deus. Eu preciso aprender muito sobre isso, porque é tão interessante, a gente agora está no mesmo elenco. E a minha filha faz parte. Então, assim, é muito interessante a forma como o Alexandre lida com eles. A minha ainda não é adolescente, ela só tem 10 anos, é uma criança. Mas ela é um pouco tímida às vezes, né, Alexandre? E aí ele consegue extrair dela. Por quê? Porque eu, como mãe, já falo assim, não é para fazer assim, você faz assado. Vai conduzir, né? Eu falo, não é assim. O Alexandre, não. O Alexandre fala assim, faz aí. Isso, é isso mesmo. Só que na forma quando ele fala isso mesmo que não seja isso mesmo, ele extrai com que ela faça do jeito que ele quer que ela faça. Então, é muito interessante essa habilidade que o profissional tem que ter para lidar, né, de uma forma múltipla com várias pessoas. Parabéns também pelo seu trabalho, Alexandre. Obrigado. Deus abençoe você. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas, né? Amém. Que você vai fazer não só nesse âmbito aqui, porque não é a sua primeira peça, mas eu quero dizer um espetáculo com esse tema, né? Mas para as famílias, enfim. Continue para os pais, porque essa habilidade, eu acho que na fase da adolescência é a melhor para ser desenvolvida todas as outras. Sim. O teatro, eu tive que fazer também. Lá na sala, eu escrevo algumas peças, né, do meu jeito mesmo, mas eles apresentam. Estou falando que esse programa é profético? Olha aqui, ó. Você sabia que o Alexandre trabalha com adolescentes? Não. Você sabia dela, Chama Alexandre? Adolescência Obscura. Eu faço eles fazerem uma constelação familiar para poder perdoar os pais, né? Sim. Olha que interessante. Você sabia que ela trabalhava com adolescentes? Não sabia. Não sabia. Vou trazer meus jovens para ti. Você sabia que a Priscila trabalha com noiva? Você sabia que a Roberta trabalha com casamentos? Poxa vida, hein? Família, né? Deus é um projeto de Deus antes da formação do mundo. Sim. E em Gênesis 2:24, ele concluiu isso, que quando o homem e a mulher deixar a própria família e formar a sua família. A sua família. Mas para achar o Alexandre, para ele ir na igreja, para ele dar uma palestra, para levar um pouco do curso, como é que a gente faz, Alexandre? Olha, siga-me no Instagram, né? Siga Jesus primeiro, mas depois você pode me seguir no Instagram também. É @AlexandreOdierna. Alexandre Odierna. Meu nome é italiano, sim. Meu bisavô veio da Calábria. E aí sabe como é que os italianos vinham aqui, conheciam as mulatas e minha família é toda miscigenada, né? Então, @Alexandre Odierna. Olha, eu não sabia que era italiano, mas legal saber disso. Significa moderno. E depois eu vi Kátia Odierna, eu fiquei pensando, nossa, mas por que... Aí depois que eu fiz a relação, né? Mas interessante isso. E você, Dani, como é que as mamães fazem para te encontrar? Realmente é @adolescência habilitada. Já achou você? Todos os dias tem conteúdo lá, tem vídeos, reels. Estou no TikTok também, porque eu estou onde o adolescente está, eu estou lá com eles também. Então, é só procurar adolescência habilitada. Então, olha só, os adolescentes começam com a Dani, fazem teatro com Alexandre, aí depois eles identificam, chamam a mãe e falam, mamãe, vai lá com a Roberta, Conectar o porque você casamento. precisa sorrir um pouco mais. Precisa ficar feliz dentro de casa. Ficar feliz. Fala aí, Roberta, fala o seu Instagram. É @JR Intimidades do Casamento. Então, você, mulher que quer ficar feliz, acordar sorridente, pode procurar a Roberta Leal, que eu te dou umas instruções de como usar produtinhos para crescer e você ficar feliz.
E sou chofer de noivas também, levo as noivas para casar. Se tiver uma noiva aí, pode procurar a JR. Despedida de solteiro, chá de lingerie, enxoval da noiva, enxoval para uma renovação de votos. Então, procura a JR. Uau! Olha, Pri, você me deu uma ideia maravilhosa, essa história de renovação de votos. Mas como é que é, assim, a mulherada casa de novo, veste de noiva? Conta aí um pouco. Sim. Você vai vir aqui um dia só para a gente falar sobre isso. Sim, faz tudo novamente. Relembrar, reaquecer o casamento. Agora, quem que procura mais, o homem ou a mulher? Mais a mulher. E os homens vêm através da mulher. Então eu vou te procurar, porque o ano que vem eu e minha esposa completaremos 20 anos. Eu estava esperando alguma coisa especial. Vim aqui. Aí, ó. Mas uma coisa que eu aprendi, até com um blog que eu sigo, ela renova os votos todos os anos. Ela falou, enquanto eu estiver viva com meu marido, eu tenho que celebrar todos os anos e não uma data única. E mesmo na pandemia, ela conseguiu fazer isso. Foi muito bonito. Mas haja também uma condição financeira. Como é Mas que é essa muitas questão? vezes- Ou é só a renovação simbólica que importa? Tem gente que faz a renovação simbólica, eu acho isso muito legal, independente de trajes, né? E tem que ter a renovação em si. Eu acho que o casamento é renovação todo dia, né? Você falou tudo. E se a pessoa não estiver querendo renovar os votos, alguém tem que botar as barbas de molho. Com certeza. E procura a Roberta. Gente, tem que cuidar do casamento. O casamento é prioridade. Se você não der prioridade, vai crescer uma família disfuncional, os filhos, os adolescentes, porque nós somos reflexo disso dentro da criação dos filhos. Pais felizes, renovação de votos anuais. Ou não precisa ser anual, escolhe uma data também. Mas é aquilo, a renovação é diária, né? É um cafezinho, é uma aguinha, é uma bala, é um bom dia, te amo. É isso. Pois é, Priscila que o diga. Priscila, gostei. Você vai vir aqui por quê? Porque você tem propriedade para falar sobre isso, né? Você trabalha aí com noivas, mas também contar a sua história pessoal. Eu virei com muito prazer. É uma história bem engraçada e bem feliz. Hoje em dia eu falo, é muito bom ter a família que eu tenho. Já tive outros pensamentos no passado por motivos, mas é aquilo. O adolescente que um dia foi frustrada, hoje em dia eu falo, ela é uma adulta curada. Uau, olha só. Olha a frase que a gente terminou o programa aqui, porque a produção já está aqui. Acabou. 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 Bom, nós vamos falar sobre, para acabar aqui com... Para acabar, ou dar uma pausa, vou dizer assim, com chave de ouro, nesse nosso primeiro Family Show. Eu queria que o foco ficasse aqui. Como é que a gente faz, produção, para o foco ficar bem aqui no panfleto? Ah lá, que lindo! Que maravilha! Olha lá. O musical Sementinha Feliz vai ao ar, estreando dia 25/3, agora, nesse próximo sábado, às 19 horas. A primeira sessão não tem mais. Se você perdeu, perdeu. Mas não fica triste, não. Ainda tem ingresso para essa segunda sessão. Corre, faz, no caso, a sua inscrição, procura lá. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível e eu vou dizer inesquecível, não só para a sua criança interior, mas para todos vocês, familiares, que vão nos assistir nesse próximo sábado ali no Centro de Eventos aqui de Barueri, Museu da Bíblia. Olha aqui, eu já peguei o meu panfleto, consigo com QR Code comprar o meu ingresso aqui. E vocês todas vão, né? Olha, Fala que dar não. uma corrida, hein? Com certeza. Fala que estaremos não. lá. Eu estarei. O Alexandre vai estar lá, então vocês já vão conhecer o Alexandre, o trabalho dele. Perdido. Vamos levar muitos adolescentes lá também. As duas adolescentes, essa peça, ela fala muito da condição socioemocional. A gente, aliás, fez isso pós-pandemia, a gente escreveu pós-pandemia para que a gente possa entender que todos nós temos emoções. Essas emoções autoconhecidas, elas nos fazem interagir de uma forma mais intensa e mais positiva e proativa. E o que a gente semeia de bom e o que a gente rega de bom, a gente colhe de bom.
Então, Amém. essa é a mensagem, tá bom? Bom, a produção já mandou encerrar. Eu gostaria de cantar, mas não vai dar. Eu sei que todos vocês gostam muito quando eu canto, mas vai vir mais programas aí. Na próxima semana eu também gosto, gente. Eu amo cantar. Hoje eu estou um pouco feliz, glória a Deus por isso. Mas nós vamos ficando por aqui. Salmo 128 é a base do nosso programa. As considerações finais de todos vocês aqui. Posso fazer, produção, só as considerações finais? Acabou o tempo, não dá mais. Mas muito obrigada, Alexandre Odierna. Muito obrigada, Dani, da Adolescência Habilitada. Obrigada, Roberta Leal, JR Intimidades do Casamento. Priscila Lima, Atelier. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. A primeira edição do Family Show fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Sementinha Feliz esse sábado. Vamos com a gente. Tchau, tchau.